Amém, graças a Deus. Vamos continuar assim meditando na santa palavra do Senhor nosso Deus. Neste momento vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 8, vamos nos estender na leitura até o versículo 17. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licaônicas: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificá-lo. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertai dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual no tempo passado deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Então vejamos bem, os apóstolos aqui, Paulo e Barnabé entenda apóstolo no sentido genérico, como enviado, como mensageiro, como todo crente, como todo cristão é. Contudo, o apóstolo Paulo está na mesma categoria dos apóstolos que originalmente foram vocacionados pelo Senhor nosso Deus, que foram um fundamento da doutrina, a base da fé cristã, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 20, melhor dizendo, que fundamentado assim na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é a base. Veja bem, estava sentado em Listra certo homem, Paulo e Barnabé, como mensageiro, como enviado de Deus, pregando o evangelho para as demais nações, para os pagãos. Deus operara muitas das vezes milagres extraordinários por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos. E às vezes acontecia, ou quase que muitas das vezes, quando os povos pagãos contemplavam uma manifestação de cura, de poder de Deus pela mão dos apóstolos, eles tinham o hábito de adorá-lo, de sacrificá-lo, porque este é assim o comportamento dos povos que não conhecem o verdadeiro Deus, pois o Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, ele é que deve ser adorado. E assim Paulo e Barnabé, com muita dificuldade, mostraram a ele a seguinte fórmula. Vamos ler o versículo 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio Paulo, porque este era o que falavam. Deram a Paulo e a Barnabé títulos gregos, deuses gregos, que era assim adorado, cultuado, como por exemplo, Paulo fora dado um nome principal como Mercúrio, porque Paulo era o porta-voz, era o mensageiro da palavra. Assim como na cultura grega tinha um chamado deus, Hermes, que era o deus da oratória, aquele que trazia a mensagem dos deuses, Paulo, como era o principal porta-voz, assim atribuíram a Paulo a esse título de Mercúrio. Contudo, vamos ver a mensagem de Paulo, versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: eis aí a atitude de um verdadeiro mensageiro, de um verdadeiro servo de Deus, que tem como finalidade e propósito anunciar o Criador dos céus e da terra e, portanto, adorar somente a Ele. E dizendo: senhores, por que fazer essas coisas? Que coisa? Adorar, cultuar, sacrificar a Paulo e a Barnabé. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertai
dessas vaidades. A vaidade é uma referência a ídolos de pedra, de barro, de plástico, ou seja, a idolatria em todo sentido. Que vos convertai dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele. Aqui é uma referência a Gênesis 1. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas de tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que os mensageiros de Deus, apóstolo Paulo, Barnabé e outros apóstolos pregavam. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, Ele que é Criador, Ele que deve ser adorado. Ele que é Criador, Ele sustenta toda a sua obra da criação. Então, irmãos e irmãs, quando nós falamos que Deus Ele é o Criador dos céus e da terra, aqui tem de suma importância uma mensagem evangelística, uma mensagem para o campo missionário, porque devemos sempre adorar, invocar ao Criador dos céus e da terra. Na leitura passada, podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, em Salmo 19, versículo 1, em Salmo 33, versículo 18, versículo 12 em diante. E de igual modo aqui, Paulo, ele aproveita a ocasião, a oportunidade, em um contexto de paganismo, ele aproveita a ocasião que quem deve ser adorado, que quem deve ser invocado, não é a criatura. Como, por exemplo, eles mesmos, ele esclareceu varões, cidadãos. Nós somos homens, seres humanos, sujeitos às mesmas paixões que vocês. Contudo, Deus sendo o Criador dos céus e da terra, Ele é que deve ser adorado. E assim, de igual modo. Então vamos reler o versículo 8 e 9. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este homem aleijado, leso dos pés, ouviu falar a Paulo. Paulo era um mensageiro, Paulo era um pregador, Paulo era assim um ministro do Evangelho, e Deus ele ratificava, Deus ele confirmava que a palavra de Paulo era do céu, era de Deus, pelos milagres, pelas maravilhas. Não estou dizendo com isso que muitos supostos milagres que acontecem por aí significa dizer que Deus está aprovando a mensagem desses supostos apóstolos, supostos mensageiros. Então, como é que vai identificar? Pela mensagem. A mensagem. Pois a prioridade na pregação do Evangelho não são a atração pelos milagres, muito embora Deus realize milagre. Até porque no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a ordem primária que Deus deu aos discípulos não foi para realizar milagre, mas sim para pregar o Evangelho. E ele carimbava, ele respaldava que aquela mensagem era dele pelos milagres. Então, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Aí ele diz, e estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, Deus ele vai respaldar os sinais de maravilha pela mensagem verdadeira. Este ouviu falar Paulo ministrando, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de forma semelhante, Paulo, em um outro contexto, em Atos 17, em Romanos capítulo 1, ele aproveita a ocasião em um contexto de igual semelhança, de idolatria, de paganismo, de pecado, para provar que Deus ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ilumine, dilate o nosso coração, a nossa mente, para contemplar e abraçar pela fé o Cristo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até uma outra oportunidade, se assim Ele permitir.